A dia de Deus trazer transformação, trazer sinais, trazer as suas maravilhas. E eu tenho certeza que você já entendeu que Jesus passou por aquela cruz para trazer a você uma redenção especial, uma salvação especial, um tempo maravilhoso para a sua vida, para transformar a sua vida. Então hoje eu quero começar uma campanha com você. Tem gente que diz assim: campanha não é de Deus. Por que não é de Deus? Eu lembro uma vez que uma pessoa discutiu com a bispa: não, que negócio é esse? Campanha não. Irmão, campanha nada mais, nada menos do que você ter um propósito no que você faz. Quando você tem um propósito, você segue aquela direção. Então, eu não vou colocar data, nem hoje está começando, então não tem data para... quanto tempo vai levar essa campanha? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: eu estou aqui para pedir que Deus faça sinais, para que Deus traga, não há mais não mais simplesmente os sinais do altar, mas os sinais através da sua vida. Irmão, de um tempo para cá, o Espírito Santo tem me chacoalhado muito, tem me cutucado muito nesse aspecto. Faça discípulos. Faça discípulos. Você sabe o que é discípulo? Sabe? São alunos que tomam a orientação do seu mestre e que se tornam mestres por isso. Eles absorvem. Então, quando eu fui pegar a palavra, eu vim aqui em Marcos capítulo 16, né? E eu estava lendo, e eu vi aqui que ele colocou 16:15, e disse assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E lá no 20 ele fala assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Diga: com os sinais que se seguiram. Diz que ele estava confirmando a palavra, ou seja, ele estava fazendo com que a palavra se tornasse, fosse real, confirmando ela, aquilo que ele falou aconteceria. E ele é tão tremendo que ele fala assim: com os sinais que se seguiram. Ou seja, a confirmação da palavra não era apenas um ok, legal, tá bom. Não. Ele fala assim: a confirmação viria através de sinais. Por quê? Porque só falar, olha, eu posso falar que eu sou inteligente, eu posso falar que eu sou sábio, eu posso falar que eu sou rico, eu posso falar que eu tenho isso e aquilo, mas o que vai demonstrar é os meus atos, o meu comportamento, os meus bens. Depois, se eu sou sábio, meus comportamentos serão de pessoa sábia, sabedoria. Se de repente eu digo que sou rico, quando você for olhar a minha vida, você vai encontrar riqueza. Então ele está dizendo aqui: com os sinais que se seguiram. Se ele está colocando com os sinais que se seguiram, quer dizer que tem que acontecer o quê? O que você acha que tem que acontecer? Falou sinais que se seguiram, que confirmou. Se é para confirmar, tem que ter o quê? Sinais. Hora de acordar. Tem que ter sinais. Porque, peraí, como é que eu vou querer a confirmação se ele já disse que a confirmação dele para os discípulos dele eram os sinais? Então eu coloquei a campanha: os sinais que se seguiram. Diga: os sinais que se seguiram. Nós vamos entrar por esse mistério. Nós vamos começar aqui a ver a confirmação de Deus através dos seus sinais. Mas por quê? É impositivo? Não, é uma confirmação. É algo que Deus está dando para nós, e eu acredito que Ele quer que aconteça, porque se foi Ele que disse isso, se foi Jesus que disse isso, que a confirmação da palavra estava nos sinais. Então, se eu acredito na palavra, eu não estou falando de salvação, porque salvação é pela graça, ou seja, aceitou a Jesus, reconheceu, mudou o seu comportamento, você entrou pela salvação. Mas eu quero só isso? Não, eu quero mais. Eu entrei um dia numa empresa para trabalhar, cheguei lá, me contrataram como auxiliar de alguma coisa, e eu entrei como auxiliar.
Mas será que eu vou querer começar minha vida como auxiliar e terminar minha vida como auxiliar? Normalmente a pessoa quer passar depois sei lá, um cargo de chefia, uma gerência, uma diretoria, sei lá, ele quer crescer naquilo que ele está lá. Para quê? Para que ele tenha o melhor que aquela posição estabelece para ele. Então, ele diz aqui os sinais. Os sinais são o quê? O complemento, aquilo que vem. Então, eu coloquei como tema: ser apostólico estabelecerá sinais. Diga, ser apostólico vai estabelecer sinais. E aí eu começo a olhar para Jesus e ver assim: ser discípulo de Jesus é ser um aprendiz do mestre Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser o quê? Aprendiz do mestre. Se eu sou discípulo de Jesus, eu sou aprendiz daquilo que Jesus realizava. Ser apostólico é ser um discípulo com a visão do apostolado. Então, peraí, eu sou apostólico, eu sou um discípulo da visão do apostolado. Que é o quê? Resultado do treinamento ministrado aos discípulos. O que Jesus fez? Ele trouxe para perto dele algumas pessoas e começou a tratar eles como discípulos, ensinar eles. Aqueles 12 andavam com ele. Andavam de manhã? Você acha? E de tarde? E de noite? Entendeu? Estava junto, mas estava junto para quê? Para aprender. Por isso eram discípulos. O discípulo acompanha o seu mestre e aprende dele. É por isso que muitas vezes a gente fala na igreja: por que uns são tão abençoados, outros não são tão abençoados? Uns conseguem fazer coisas tal, outra não. Porque tem alguns que eles vêm, mas eles voltam para casa e dormem. E quando dormem, esquece. E aí eles não são discípulos, porque eles não estão pegando a ideia, o conteúdo da ideia. Eles estão pegando só exterior. Sabe aquele que olha de longe? É diferente quando você assiste o filme e quando você faz parte do filme. Quando você está dentro do filme, é outra história. É diferente aquela pessoa que olha para a montanha-russa e vê ela passando com pessoas dentro, e aquele que senta na cadeira da montanha-russa. Ele tem arrepio, ele às vezes grita na descida, e quando termina, você pode ver que quem vai na montanha-russa quer ir de novo, sim ou não? Quem não vai fica assim: meu Deus, eu jamais entro nesse negócio. Esse negócio é lugar de louco. Que é isso? Só tem doido dentro desse negócio. Olha lá aquele pessoal, vai lá no alto, vai lá no baixo, vai lá no alto, vai lá no baixo. Que é isso? Eu não iria de jeito nenhum. Mas aquele que vai, ele grita, 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 e quando termina a montanha-russa, ele fala assim: vamos de novo. Já reparou nisso? Por que ele faz isso? Porque toda aquela sensação louca que acontece lá é louca, mas ele sente um prazer na loucura. Assim é aqueles que eram discípulos de Jesus. Era uma loucura. Tinha horas que eles eram perseguidos, horas que eles eram mal vistos, mas tinha milagre, tinha sinais, tinha uma palavra poderosa, mexia com o coração, fazia eles ficarem agitados, e eles queriam mais. Jesus morreu, passou pela cruz, subiu ao céu, e os discípulos começaram a fazer o que Jesus fazia. Por que eles não falaram assim: Jesus já morreu mesmo, acabou mesmo, olha, nós fizemos a nossa parte, aprendemos o que aprender, agora nós vamos embora, vamos devagarzinho, não precisa ter pressa. Ao contrário, eles começaram a ir com mais intensidade e multiplicar mais ainda, porque é uma loucura, mas é uma loucura gostosa. Seguir a Jesus é um negócio meio doido, mas é uma coisa fantástica, maravilhosa. Quando você é discípulo, mas aí vem algo especial. Mas qual a diferença do discípulo e do apóstolo? O discípulo é aquele que está aprendendo. O apóstolo é aquele que já aprendeu e está sendo enviado. Porque a palavra apóstolo no grego é envio, ou seja, está sendo colocado para realizar. Por isso que aqueles 12 discípulos depois passaram a ser chamados do quê? Qual é o nome deles? Apóstolo Paulo, apóstolo isso, passou, até Paulo, que não estava junto com Jesus, se tornou um apóstolo. Por quê? Para que eles agora realizassem o que eles aprenderam, né? A palavra apóstolo faz referência ao chamamento que Jesus Cristo faz aos apóstolos para continuarem com sua própria missão. Jesus veio com uma missão. Ele pegou aqueles 12 discípulos, treinou eles, ensinou eles e enviou eles. Falou: agora vocês vão. Primeiro vocês vêm comigo, eu falo. Depois vocês participam comigo, eu faço, vocês ficam olhando. Depois vai ser diferente, nós faremos juntos. Aí depois de passar essas 3 fases,
Aí Jesus sobe e dá o envio. Agora vocês vão fazer sozinhos, eu não estou mais. Por isso eles não são mais discípulos, porque agora eles estão com uma visão apostólica. Pô, peraí, eu sou apóstolo ou não sou apóstolo? Você pode não ser um apóstolo porque você não teve toda aquela orientação, mas você está na visão apostólica, debaixo da orientação apostólica. Como assim? Aqueles 12, Jesus subiu ao céu, eles pararam? Não, eles começaram a formar pessoas, eles começaram a trabalhar com pessoas. Então eles foram lá e de repente, vamos falar, Paulo pegou Timóteo, pegou Epáfras, pegou uma porção de gente, começou a treiná-los. E à medida que eles foram treinando, eles foram vivendo a visão apostólica, o propósito, o objetivo que estava em Jesus e agora estava passando para todos eles. E essa manifestação, ou essa multiplicação, chegou até os dias de hoje. Por isso você que acredita no envio, acredita nos sinais, acredita no ID, acredita que você deve fazer discípulos, você está vivendo a visão apostólica. Diga, eu sou apostólico, porque o seu líder é apostólico. Eu sou apostólico. Se você está dentro dessa igreja, automaticamente você entrou dentro de uma visão apostólica, aonde nós temos a determinação de ser exatamente aquilo que Jesus determinou aos seus apóstolos que fossem, que fizessem, que realizassem, que assumissem, né? Eles tinham ali a determinação do quê? Anunciar o reino de Deus por todo o mundo. Diga, anunciar o reino de Deus por todo o mundo. Quando você entra na visão apostólica, tem gente falando assim, eu queria tanto fazer a obra. Irmão, fazer a obra não é você comprar tijolo, cimento e levantar a parede, não é isso. Fazer a obra é falar de Cristo para nós cristãos, é falar de Cristo no lugar que eu chegar. Para isso precisa ser um apóstolo? Não. Precisa ser um bispo? Não. Precisa ser um pastor? Não. Precisa ser um diácono? Não. Precisa ser um líder de célula? Não. Precisa ser um cristão. Se é um cristão, ele pode viver a visão apostólica. Crescer na visão apostólica é outra coisa. Olha, eu amo tanto, eu desejo tanto, que eu quero fazer isso em larga escala. Eu quero começar a todos os lugares de ministrar a palavra. Aí você está crescendo na visão apostólica. Mas nós precisamos definir no nosso coração que aceitamos Jesus, confiamos nele e queremos viver todas as palavras que ele deixou relacionadas para nós. Tá bom? João 20, 21 fala assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A palavra que deixou escrito através do Evangelho de João. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele estava falando isso para os apóstolos, e aí de repente João foi lá e falou para as pessoas que ele estava ministrando. Jesus foi enviado pelo Pai, mas ele deu uma autoridade para que nós que estamos embaixo possamos enviar. Ou seja, à medida que você se torna um líder, uma pessoa que leva a palavra a sério, você leva a palavra, converte aquela pessoa, ensina ela os sinais e você envia ela com tranquilidade. Tem muita gente trocando às vezes de ministério, sai de uma igreja, vai para outra, mas ele está perdendo a visão correta. A visão correta não é pular de galho em galho. A visão correta é fazer a obra de Deus se multiplicar. Mas quando as pessoas vão se encolhendo, vão se acovardando e tal, eles ficam tentando achar um jeito de fazer de conta que eles estão exercendo a vontade de Deus. Mas se ele estivesse exercendo a vontade de Deus, ele estaria dando frutos. Diga, boa árvore dá bons frutos. Então quando você quiser saber se a pessoa tem o Espírito Santo, está cheia de Deus, tem a visão apostólica, veja os frutos que ela está dando, que ela está gerando. É a melhor coisa para você ver. É muito importante isso. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha o que Jesus está dizendo, né? Através de João. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Apostólico. O apóstolo é alguém que tem o envio, tem uma determinação, tem um projeto. Apóstolo, eu não sei pregar para 1 milhão de pessoas, mas você sabe conversar? Sim ou não? Você conversa em casa?
Você fala com seu namorado, com sua namorada, com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó? Então quando você for falar, aproveita e fala de Jesus. Pronto, já mudou a sua referência. Você já pode começar a efetivar o seu envio, chegar num lugar e falar daquilo que é bom. Tem gente que fala do futebol como ninguém, mas se mandar ele falar de Jesus, ele fala, não sei se vão receber. Irmão, quantas vezes você viu as pessoas falarem de tantas coisas aí, até de bobagem, e a hora que vai falar de Jesus engasga? Destrava isso aí, se liberta e começa a falar do amor de Cristo para as pessoas. O que você recebeu, distribui. Aquilo que foi dado a você, entrega também, porque vai mudar a vida de muitas pessoas. João 13:20, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que Jesus estava dizendo? Olha, ele fala aqui, se alguém receber o que eu enviar, quer dizer, você é um enviado de Cristo. Vai receber a Ele, e quem recebe a Ele, recebe ao Pai, recebe a Deus. Toda vez que você chegar num lugar, pensa nisso. Se for falar com alguém, pensa nisso. Você não está falando de você mesmo, querido. Tem gente que pensa assim, mas será que vão querer me ouvir? Mas será que eles vão achar que eu sou bom? Mas será? Esquece isso daí. Entra na dimensão sobrenatural. Fala e deixa, porque aquilo que você está semeando não é seu, é de Deus, através de Cristo. Quem é responsável? Jesus. Ele é responsável. Quando você fala dele, ele é responsável. Quando você fala dele, o poder é dele. Quando você fala dele, é ele que manifesta a resposta. Então não se preocupe, você não precisa ter nada, você só precisa ter vontade, você precisa ter amor, você precisa ter desejo, o resto ele faz. Abre a tua boca e eu a encherei. Olha que coisa linda. Ele não fala assim, já aprendeu, não aprendeu, leu a Bíblia inteira, já conhece tudo. Não, ele fala assim, abre a tua boca e eu a encherei. Finish, só isso. É muito importante, né? Este envio, o apostolado, não foi estabelecido de qualquer maneira. Fomos enviados para ser embaixadores de Cristo. O que é embaixador? Não é aquele que está numa outra terra que não é a dele, mas fala pelo país dele. Manda um embaixador daqui, vamos falar aqui da Argentina, lá na Argentina. Ele está lá na Argentina e ele está sendo visto como Brasil. Ele chega lá e ele fala da parte do governo do Brasil. Você está falando da parte do governo do céu. Está falando da parte de Deus. Você tem uma autoridade. Será que é mesmo? Dá para ler aqui. Na verdade vos digo. Peraí, tem mais. É 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então ele fala aqui, somos embaixadores da parte de Cristo. E só dá para fazer isso quem está reconciliado com Deus. Se você tem Deus no seu coração, você vai viver a palavra profética que Ele lançou sobre todos nós. É poder de Deus. Todos os cristãos, pela natureza da vocação cristã, são chamados a propagar o reino de Cristo por toda a terra. Todos os cristãos, diga todos os cristãos, fala todos, pela natureza da vocação cristã, são chamados a propagar o reino de Cristo por toda a terra. Se é cristão, você fala da parte daquele que te enviou, Jesus Cristo. Foi por ele que nós fomos salvos. Então essa vocação não é atingida numa escola. Não é assim, vai para a faculdade teológica e sai de lá, vai para a escola tal e sai de lá. Não. Essa vocação é dada para todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando salvo, essa manifestação está em você. E estando em você, só precisa você abrir a sua boca para que comece a haver uma manifestação. Amém? 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos ministérios de Deus. Quando Paulo estava escrevendo isso, ele colocou que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Como alguém vai considerar você ministro de Cristo se você não fala das coisas de Deus? Tem que existir uma razão. Se de repente você, vamos falar, é um mecânico, e você chegar no lugar e começar a falar, todo mundo vai saber pelo seu falar, pelas coisas que você trabalha, que você tem parte com mecânica. Se você é um médico,
Conforme você começar a contar aquilo que você vive, todo mundo vai saber que você é um médico. Mas se você como cristão fica de boca fechada, quem vai saber que você é um cristão? Então ele fala assim, peraí, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Você é dispenseiro, diga, eu sou dispenseiro dos mistérios de Deus. O que é dispenseiro? Não é aquele que entrega? Quem já ouviu falar de dispensa? É um lugar de guardar coisas, não é assim? Então ele fala dispenseiro, é aquele que guarda as coisas. Ele fala aqui, dispenseiro dos mistérios. O que são os mistérios de Deus? Você percebeu? Alguém pode avaliar e dizer como acontece o milagre? Não, é mistério de quem? De Deus. Então se você é dispenseiro dos mistérios de Deus, você é entregador de milagres de Deus. Vira para a pessoa do lado e fala assim, tem milagre para você hoje. Fala, eu sou dispenseiro, eu tenho para te entregar, e eu vou ministrar sobre a sua vida. Amém? Nossa parte é levar as pessoas a conhecerem os mistérios. Esse mistério de Deus que foi introduzido para nós através de Jesus Cristo. Jesus esteve aqui na terra, naqueles 3 anos, ele entregou profundidade da palavra, mas também entregou o quê? Sinais e maravilhas. Muitas coisas que a gente não entendia, tipos de cura que nós não entendíamos, maravilhas como multiplicação de pão, peixe, coisas tremendas. Pesque lá o peixe, o primeiro que você tirar, pegue o dinheiro na boca dele e pague o seu imposto. Você começa a olhar para essa situação, você fala assim, coisas que são loucas a gente, que são mistérios a gente, mas que foram entregues. Jesus entregou nas nossas mãos e nós temos que estar preparados para distribuir todos esses mistérios, sermos dispenseiros para que todos recebam salvação, libertação, restauração, prosperidade, cura e tantas transformações que Deus quer trazer. Nossa parte é levar as pessoas a conhecer esse mistério de Cristo, a viverem as promessas da salvação com vida eterna. Promessa da salvação com vida eterna. Para isso, Jesus nos deixou, através do Espírito Santo, algumas ferramentas poderosas. Quando Jesus subiu, ele falou para pedir ao Pai, o Pai enviaria outro Consolador, e esse outro Consolador era o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo veio o quê? Os dons. Você recebeu os dons. Cutuca alguém do lado e diga assim, os dons. Você não está nem reparando, mas os dons estão à sua disposição. E você não está nem prestando atenção, mas os dons foram colocados aí numa bandeja ao seu lado. Como assim? Ele disse isso, que ele nos dá os dons para aquilo que for útil. Mas eu não estou fazendo nada, então para você nada é útil. Não é útil o dom de curar, não é o libertar, profetizar, não é, para você não serve, porque não é útil, você não usa. Mas quando eu utilizo, ele passa a ser útil. Então você pode ter revelação de sonhos, você pode ter revelação de espíritos, você pode ter, de repente vai falar do futuro das pessoas, e você nem está prestando atenção que está na bandeja do seu lado. Você levanta de manhã para reclamar, vai trabalhar porque não gosta do emprego, volta desanimado, cansado, quebrado, chega em casa, diz que é isso, todo dia é tudo e sempre igual, e o anjo do Senhor correndo do seu lado com a bandeja na mão, tentando colocar na sua mão, e você, nossa, está estranho, vou guardar esse braço. Não pega de jeito nenhum. Os dons estão disponíveis para você. Assim como a salvação é disponível, os dons também são disponíveis, mas tem que ser usado, tem que arder o seu coração, tem que haver paixão. Tem gente que gosta de ajudar, tem gente que gosta de ir lá e apoiar as pessoas, tem gente que gosta de estar lá para dar uma força, uma condição de mudar, e nós muitas vezes não prestamos atenção, que o Senhor tem o dom de profecia, tem o dom de revelação, e você está lá do lado, vendo a pessoa, falando, o que será que ele tem? O que será que ele tem? O que será que ele tem? Se você pedisse ao Espírito Santo, o Espírito Santo te diria o que ele tem, porque o Espírito Santo revela, e ele pode trazer a você a condição de abençoar muita gente, de falar as palavras certas, de ajudar a pessoa a se levantar, aquele que está desanimado, caído, que não sabe qual caminho seguir, e você pode.
mas eu não estou usando. Não está porque você não acha desejo para isso. Mas se arder no seu coração, com certeza Deus vai colocar nas suas mãos, vai entregar para você. Nossa parte é levar essas pessoas a conhecerem, a viverem as promessas da salvação e da vida eterna. Para isso Jesus nos deixou, através do Espírito Santo, algumas ferramentas. E Paulo fez uma declaração a fim de elucidar que o verdadeiro apostolado, autorizado por Jesus, deve seguir com sinais. Paulo, ele não esteve com Jesus durante os 3 anos. Jesus apareceu para ele, eu não sei se você lembra, lá em Atos 9, capítulo 9, ele recebeu uma autorização para ele ir pegar, prender cristãos, ia matar cristãos, e de repente ele está indo na direção da cidade de Damasco. No meio do caminho, um clarão muito forte aparece, o cavalo empina, ele cai do cavalo, e uma voz, ele fala com a voz lá, e a voz fala com ele, ele fala assim: quem é, Senhor? E Jesus fala para ele: duro é recalcitrar contra os teus aguilhões. Saulo, sou eu, Jesus, aquele é que tu persegues. Imagina como se sentiu Saulo naquela hora, como ele sentiu de repente em ver ali um resplendor tão grande, uma voz falando com ele, dizendo que era Jesus, aquele que ele estava dizendo que ele trabalhava para matar todos aqueles que eram cristãos, que eles chamavam de seita. Naquela hora ele começa a entender que as coisas não eram assim. Vai para Damasco, fica numa casa por 3 dias, e naqueles 3 dias ele não comeu, ele não bebeu, e ele só ficou em oração. A impressão que dava antes era que Paulo não gostava de ninguém que gostasse de religião, e na verdade não era isso. Ele era muito estudado, muito preparado, e ele amava a Deus sobre todas as coisas. Por isso ele achava que era uma seita e que isso prejudicava as pessoas de servirem a Deus, e ele se dispunha como soldado romano a matar essas pessoas. Mas quando ele percebe que ele está no caminho errado, esses 3 dias ele fica em jejum, e lá no último dia ele é visitado por Ananias, recebe a oração. Ele estava cego, ele volta a enxergar, e quando ele volta a enxergar, imediatamente depois ele sai a fazer a obra de Deus. 3 dias levou, e nesses 3 dias foi o suficiente para mudar toda a visão, estrutura de Paulo, e ele sair a servir a Deus. E aí esse mesmo Paulo, em 2 Coríntios, na carta que ele envia a Coríntios, ele fala, 2 Coríntios 12:12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais do quê? Vou ler de novo para você gravar. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Sinal do que ele estava falando? Apostolado. Quais são os sinais do apostolado que ele colocou aqui? Você reparou? Ele falou assim: com paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então o apostolado existe, então tem que existir sinais, prodígios e maravilhas. Paulo está ensinando isso para o povo de Coríntios, para aqueles obreiros dele de Coríntios, que os sinais do apostolado dele foram garantidos através da paciência, e dentro dela aconteciam sinais, prodígios e maravilhas. Quer dizer, a cura, mas também as maravilhas, coisas que eram impossíveis, coisas que mexem com a natureza, que molda e muda todas as coisas. Se o próprio Paulo deixou registrado isso, e Deus permitiu que ele deixasse registrado, se nós somos uma igreja apostólica, o que é que tem que ter nessa igreja? Sinais, prodígios e maravilhas. Não é opcional para nós. Se nós dizemos que somos apostólicos, e nós entendemos que Deus mandou Paulo escrever isso, então nós temos que estar envolvidos nessa visão. Nós temos que estar agora, mais que tudo, apaixonados por aquilo que Jesus nos ensinou. Quanto tempo Jesus ficou no ministério dele? 3 anos. Nesses 3 anos, o que é que ele fez? Sinais, prodígios e maravilhas.
ele ia fazendo isso, e automaticamente as pessoas vinham. E quando as pessoas vinham, ele fazia o quê? Ministrava a palavra, e eles aceitavam seguir como cristãos. Ele trazia a maior parte das pessoas através dos sinais, através dos prodígios, através das maravilhas. E quando ele chegava no lugar, já tinha uma multidão esperando por ele. E novamente ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, pregava a palavra, e mais centenas e centenas de pessoas aceitavam a Jesus. Primeiro encontro de Pedro, quando ele vai ministrar lá em Atos 2, fala que ele chegou lá e ele foi começar a ministrar, mandando eles se arrependerem. Veio um vento veemente, e ali as pessoas falaram em línguas, e várias pessoas de vários lugares conseguiam se entender. Ele estava fazendo prodígios, e ali quase 3 mil pessoas aceitam Jesus. Aí nós começamos a entender que ou em sinais, ou em prodígios, ou em maravilhas, muitas vidas vão aceitar a Jesus. Quando ele sobe aquela escadaria lá do templo, da porta do templo chamado Formosa, e ele chega lá, e o homem pede esmola para ele, e ele vai lá e faz sinais. Pega aquele homem que estava caído, no nome de Jesus, manda ele levantar, ele levanta e anda. Todas as vezes que aparecia alguma coisa assim, milagres aconteciam, e muitas pessoas eram convertidas. Jesus nos ensinou o melhor caminho de fincar, de estabelecer a visão dele, o apostolado. Ser apostólico. Nós precisamos entender que vai ter sinais, vão ter prodígios, vão ter maravilhas. De repente, quando você ora e para de chover, você já teve esse tipo de oportunidade? De fazer um clamor, está chovendo muito, parar de chover? A gente fica assim, será que isso acontece? A Gabriela Rocha estava conosco aqui, né, na segunda-feira, e no jantar a gente estava falando sobre essas coisas. Ela, o marido dela, né, eles gostam muito de sinais de Deus, coisas de Deus. E a gente estava conversando, aí ela falou, eu tenho um para contar aqui. Eu falei, é mesmo? Você sabe que eu casei na Itália, tal, não sei o quê. E quando eu fui lá para casar, nós fomos lá, era um palácio, um jardim enorme, um lugar lindo de morrer. Só que tinha um problema, não tinha cobertura nenhuma. E nós chegamos lá, e de repente, desde o dia, 2 dias antes, estava uma tempestade, uma chuva incontinente, sem parar. E aí eles foram lá, e uma moça que estava ajudando a arrumar as flores, colocar tudo lá fora, ela falou assim, meu marido é piloto de avião, e lá na torre de comando, eu pedi para ele ver, e já falaram que essa chuva não para essa semana. Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer o casamento dentro do palácio? Aqui tem um lugar aqui, a gente pega uma sala lá, só que as flores estão molhadas, deixa elas lá fora, esquece elas, a gente bota outro enfeite aqui. E ela falou, não. Por que não? Porque eu orei, vai parar de chover. E aí todo mundo começou a brincar com ela. Falou assim, olha, não leva mal. Aí foram lá e pediram para o Leandro Moreira lá, falar com a sua mulher. Ela está assim, acho que é estado do casamento, ela está aqui, não quer outra coisa. Mas não tem jeito, não vai parar de chover, tá? Já está falado, já está. Ele foi atrás também, viu? É verdade, não vai parar de chover. Ele foi lá, sentou com ela, aquela de quer casar, né? Amor, querida, maravilhosa, pensa bem, não vai parar de chover. Ela falou, vai parar de chover, porque eu orei, e o Espírito Santo falou que vai parar de chover. E todo mundo contra e só ela a favor. Ele falou assim, faltava menos de 1 hora para começar o casamento. Alguém vem até ela e fala assim, parou de chover. E o casamento foi todo feito lá fora, a céu aberto. Ela falou, acabou o casamento, todo mundo foi lá para dentro para comer, a água caiu. Aí ela falou para ele, você está vendo? Ele falou assim, nunca mais duvido de você com Deus. Por quê? Isso são as maravilhas, são milagres que mexem com a natureza. E nós muitas vezes ficamos tão, tão presos às coisas comuns. Não, eu entrei aqui na internet, peguei o celular, disse que vai chover, vai chover. E Deus, o que diz? O que Deus já disse para você sobre a sua vida?
O que Deus já disse para você sobre o seu casamento? O que Deus já disse para você sobre a sua família? O que Deus já disse para você sobre o seu trabalho? O que Deus já disse para você? Foi o que o evangelista Tabajara falou agora há pouco. Peraí, me tiraram ou foi Deus que me liberou? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se Deus quer abençoar a tua vida, às vezes Ele tem que tirar você da mesmice, tem que tirar você daquele lugar comum, tem que colocar você num lugar, uma posição nova, tem que obrigar você a tomar uma atitude nova. E é nessa hora que Ele pode fazer os sinais, pode colocar os prodígios ou as suas maravilhas. Então você, como crente, precisa começar a ter uma visão diferente, precisa ter um ângulo de visão agora diferenciado. Não olhe pelo lado da derrota, mas olhe pela chance da vitória que Deus está te dando. Olha o que Deus quer colocar na sua vida, olha como Ele quer crescer ou acrescentar a sua vida. Deus quer dar coisas maiores, e para Ele dar as coisas maiores, às vezes a gente não entende, nós não entendemos. Parece que a gente está retido em uma ideia que não é possível, e aí de repente Deus vai lá e fala assim: ó, isso aqui é só um degrau para chegar naquele outro estágio que você vai chegar. Então, ao invés vá glorificando, vá bendizendo ao Senhor, vá agradecendo, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz, e você está numa posição, numa igreja apostólica. Você vai ter que ver sinais, você vai ter que ver prodígios, você vai ter que viver as maravilhas, porque é o nome do Senhor que será glorificado. Paulo só estava confirmando os ensinamentos de Jesus, ele não estava inventando nada. Alguém fala: mas Paulo, ele estava inventando? Não, ele não estava inventando, ele estava só dando a você a condição de receber o ensinamento que Jesus deu a ele e a todos os outros. Esse é o caminho, você vai por aqui e você vai alcançar grandes objetivos. Se nós quisermos mudar a vida de todas as pessoas que estão à nossa volta, primeiro estágio é você acreditar em Deus. Se você acredita em Deus, você não vai ficar calado, você vai fazer discípulos. Tem gente que fala assim: mas como é que eu vou convidar o meu vizinho para ir comigo à igreja porque ele está com problema, ou porque precisa mudar a vida dele? Sabe como você vai convidar? Simplesmente assim: querido, vamos comigo até a igreja porque Deus vai fazer alguma coisa. O que você deve fazer antes é uma oração em casa. Senhor, tira todos os impedimentos, quebra todos os bloqueios, libera, porque eu estou indo até lá, e ele vai receber uma palavra profética. Ah, mas ele não veio na hora. Fica tranquilo, a semente plantada, ela vai germinar. Pode levar um dia, um mês, mas ela vai germinar. Daqui a pouco aquela pessoa vai te procurar. Foi o que um amigo meu falou uma vez. Chegou e falou assim: olha, eu fiquei dando voltinha, quase um mês para ir lá num amigo meu e convidar ele para ir na igreja. E aí eu fui, pensei, aí chegou um dia, eu falei: sabe uma coisa? É hoje, como diz, tudo ou nada. Foi até ele, chegou para ele e falou assim: queria te fazer um convite e tal, não fica chateado se achar que não é legal, e vamos comigo na igreja? Ele falou: rapaz, demorou, já faz uns 30 dias que eu estava esperando esse convite seu. Ele se sentiu, quer dizer que eu era o covarde, ele estava esperando. Quantas pessoas aí fora estão esperando alguém que venha trazer socorro? Quantas pessoas? E nós estamos passando no meio delas dizendo assim: aqui ninguém quer Deus. Você está oferecendo? Você está liberando? Você está abençoando? Porque a tua palavra tem poder, e você precisa aprender a ser usado e ousado. E nesse ensinamento tem um detalhe muito importante. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Diga: fazer discípulos em todas as nações. O que ele quer dizer em todas as nações? Em todos os lugares. Não importa onde você esteja, não importa. Eu achei interessante o marido da Gabriela, porque ele é empresário, muito bem sucedido. Tem uma empresa aí do momento, como dizem, né? E ele de repente falou assim: não, semanalmente eu tenho um culto dentro da empresa, e mensalmente eu tenho um culto geral, aonde para todo mundo mesmo, vem de dentro, vem de fora, ele faz um culto geral, mas semanalmente tem um culto lá para os funcionários e tal. Eu falei: mas direto? Ele falou: há 2 anos essa empresa foi montada assim, e há 2 anos toda semana tem culto dentro da empresa.
Quanta gente fala assim, mas se eu fizer isso, você não sabe, todo mundo vai embora. Vai nada, irmão, vai nada. É só a condição de você ver o resultado. Deus nunca vai deixar de dar resultados. Contra fatos não há. A penúltima empresa que eu trabalhei, eu comecei a orar pelos vendedores, pelos representantes, o pessoal que queria. Uma parte pequena entrava na sala de reuniões, o resto ficava fora. E aí eu comecei a orar por eles, falava, o seu dia vai ser abençoado, que o Senhor fez se tinha que profetizar, profetizava, e a pessoa ia embora. Aí os que não entraram começaram a ficar de olho. Caramba, aqueles caras vão, o homem ora, e eu era gerente deles, eu oro por eles, é bom para mim também. Só que esses daí eram os caras que estavam dando certo, começaram a vender. E os outros que não queriam oração, difícil, não conseguiam, às vezes fechava uma coisa, voltava. O que aconteceu? Veio mais um. Daqui a pouco tinha mais um. E aí um dia eu vou fechar a porta e um pôs o pé. E bateu no pé dele e falou, companheiro, o que houve? Você falou que quem quisesse podia entrar. Eu falei, não com o pé na porta, você entra e fica do lado de dentro. Aí ele falou assim, mas você sabe, eu sou espírita. Eu falei alguma coisa para você, se for espírita não entra, se for isso. Eu falei, entra, a gente ora e abençoa. Ele falou bem assim, né? Pois é, eu resolvi que eu vou entrar. Entra? Nem nada contra? Não, nada contra, entra aí. Ele entrou, fiz a oração por todo mundo, fui lá, ungi todo mundo e ungi ele também. Todos os seus problemas hoje vão começar a ser resolvidos. E ele atendia um cliente muito grande aqui em São Paulo, e ele foi até lá e não conseguia resolver há uns 2 meses, já estava praticamente cortado. E aí eu não sei o que deu no pessoal, lógico, eu sei que é o Espírito Santo, mas resolveram todas as pendências, assinaram o pedido, entregaram na mão dele e disseram para ele, volta a fornecer normalmente. Imagina um cara ficar doido, voltar imediatamente para a empresa, me abraçar, me beijar e dizer para mim, o que é que você fez comigo? Eu falei, não fiz nada, só orei, você viu, você estava comigo. Não, cara, eu estou há 2 meses apanhando, brigando, já estou até perdendo amizade com uma pessoa lá. Passou uns 2, 3 dias, ele me fez o convite, você não quer ir pregar no centro espírita? Eu falei, você tem certeza do que você está falando? Você tem convicção do que você está falando? Aí ele falou assim, eu sou um dos diretores, eu tenho autoridade para isso. Eu falei, sinceramente, eu acredito que você não sabe o que você está falando. Então você volta lá, fala com o restante da diretoria, se eles toparem, está topado. Estou lá. Ele falou, então já marca a data, porque você vai para lá, daqui a 15 dias vai ter um evento, você vai lá no evento, vou colocar você lá, ser ministra para todos nós. Ministro? Você acha que deixaram? Ele chegou na diretoria, quase destituíram ele. Não pode, não vai, não tem, não mistura, não participa. Não. Aí ele veio lá todo choroso, desculpa, o pessoal achou por bem. Eu falei, eu sabia disso, eu só não queria te contar, porque se eu chegar lá eu vou atrapalhar algumas coisas. Mas o dia que você achar que eles querem, você me chama, que eu estou sempre disponível para isso. Pode me chamar. Amados, ou você faz a diferença, ou tem alguma coisa estranha na sua vida. Eu falei para você que Paulo disse para nós que nós somos apostólicos, que nossa parte é fazer discípulos de todas as nações. Não tenha receio de falar de Jesus Cristo, para ninguém, porque quem te garante não sou eu, é Jesus Cristo. Quem te garante é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Fica tranquilo, Ele é contigo, né? Então nós precisamos estabelecer discípulos apostólicos, que venham com a mesma visão que você está recebendo, vivendo a verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a Cristo, vive o apostolado que Ele distribuiu, e aí você vai ver os sinais do apostolado em você e em todas as pessoas que estiverem à sua volta. Não que apenas sejam salvos, mas que queiram viver todo o projeto de Jesus. Não é só salvar as pessoas. Por isso tantas pessoas acabam, vamos dizer assim, saindo da igreja, acabam não querendo voltar a ser cristãos, fica aquela coisa, porque eles entram, mas não entram dentro. Sabe aquela história que você vai, molha a mão e diz que conheceu a piscina? Não, a piscina conhece quem entra dentro dela. Ninguém nada sem entrar na piscina. Vai nadar? Vai. Então mergulhe aí e vamos bater braço, vamos bater perna.
Quando você não sabe nadar, você já reparou que a gente se desgasta pra caramba? O pessoal fala assim, é só bater perna e braço. Já viu que você bate perna, bate braço, quando você olha você está no mesmo lugar? Porque você ainda não aprendeu. Dá uma canseira, meu irmão. Quando o cara anda 2 metros, ele está assim. Ele não morreu da água, ele morreu do pulmão mesmo, que já não dá mais. Mas quando a pessoa sabe nadar, você vê que ele vai, filho do galão, né? Vai lá, volta aqui, vai lá. Aí tranquilo, parece que nada está acontecendo. Ele vai 20 vezes, volta e fala, nossa, hoje a água está ótima. Você olha e fala, cara, o que aconteceu? Ou você faz bem feito, ou você não faz. Se você fizer mal feito, vai cansar e vai desanimar. Mas se você fizer bem feito, você vai se alegrar. Mesmo que tudo possa acontecer à sua volta, você vai estar vencendo, porque você está em Cristo, né? Salvação, tem que trazer a salvação, mas tem que liberar as vidas que estão cativas. Esta liberação começa quando a entrega do plano da salvação, mas tem a continuidade nos sinais que se seguiram. Sinais, eles continuavam a acontecer para garantir o quê? A palavra de Deus. Os sinais faziam parte, e é isso que ele está falando aqui. O povo apostólico, depois que Jesus subiu ao céu, imagina o que eles fizeram, né? Já estavam salvos, eles já podiam ter falado assim, já estou salvo, chega. Não, eles entenderam que eles estavam vivendo uma vida apostólica, que eles estavam vivendo uma vida de quem conheceu a vontade de Jesus Cristo. Então eles desejavam intensamente viver todos os ensinamentos de Jesus, todos os dias. Atos 5,12. Em Atos 5,12 fala assim, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punha em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzia enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Quantos eram curados? Ele está falando da sombra de Pedro, e está falando que vinham até da cidade vizinha e que todos eram curados. Ou seja, estes sinais, essa manifestação já está colocada dentro de você quando você recebeu a Jesus. Alguém recebeu a Jesus aqui? Quando você recebeu a Jesus, essa manifestação já passa a fazer parte da sua vida. Agora você pode usar se você quiser. É o que eu falei outro dia, você compra um celular de 10 mil reais e só usa o WhatsApp e o telefone. O que mais tem naquele celular? Tem de repente a Siri, né? Quando você aperta, fala, Siri, faz aí uma ligação para mim. Ela faz, você aperta lá e fala para ela assim, coloca aí que amanhã de manhã eu tenho que estar em tal lugar. Ela coloca lá às 9 horas, às 9 horas toca para você. Olha, amanhã de tarde eu vou ter um compromisso, marca aí, vai tocar para você e avisar que tem. Mas tem gente que está usando isso? Não. Tem gente que está sabendo de repente trabalhar com todas aquelas informações que tem no celular? Não. Por quê? Porque não pararam para usar, para aprender. É a mesma coisa. Jesus é muito mais potente e poderoso do que simplesmente para a sua salvação. Ele salva, mas Ele cura, liberta, restaura, transforma, prospera. Ele tem N coisas a fazer. E nós muitas vezes estamos vindo para a igreja só por causa da salvação, que lógico que é uma ótima coisa. Porém, você fala, e o restante? Como você acha que hoje você está sendo alcançado? Por quê? Porque aqueles discípulos ouviram, fizeram a lição de casa deles, fizeram a parte deles, ganharam lá 3, 5 mil pessoas, daquelas 5 mil foram ganhando cada um daquelas pessoas mais 2 ou 3, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e chegou até você, e hoje você está aqui. Qual é a vontade de Jesus? Ide, fazei discípulos. Continue, mas quando você fizer discípulos, faça discípulos de Cristo.
faça discípulos apostólicos, faça discípulos que conheçam os sinais, que conheçam as maravilhas, que estejam prontos para receber tudo aquilo que Deus tem de melhor para entregar. Precisa que você abra o seu coração para isso. Ele fala assim, diz aqui, sinais pelas mãos dos apóstolos. Sinais pela mão dos apóstolos. É um ato apostólico. Tem crente apostólico aqui? Então é pelas tuas mãos, né? Diz mais, da multidão dos que criam no Senhor, crescia cada vez mais. Ou seja, ele estava falando assim, as pessoas iam lá, recebiam sinais, acreditavam no Senhor e iam se convertendo. Você vai fazer coisas tremendas e as pessoas vão se converter, vão ver assim, olha, eu quero ter o que ele tem, eu quero ter o que ela tem, eu quero viver o que ele vive, eu quero estar debaixo dessa potente mão, eu quero ter essa maravilha. O povo vinha aberto para receber os sinais de cura, através daqueles momentos especiais, eram ministrados, recebiam salvação em Cristo. Atos 8:5 fala assim, livro de Atos capítulo 8, versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amado, quantas vezes você viu pessoas tristes, oprimidas, sem expectativa de vida, por causa de tantas coisas que atacam eles, e de repente ele fala que havia grande alegria naquela cidade. Quando Jesus tem liberdade de entrar completamente, começa a exercer os sinais, as maravilhas, pessoas começam a ver cura, começam a ver transformação, começa a acontecer a porta de emprego, começa a acontecer as coisas, e aí e aí tudo aquilo que é tristeza se torna em alegria. Nós podemos dar alegria às pessoas. Quando você vê um casal em briga, você vê tristeza. Quando você vê um casal restaurado, você vê o quê? Alegria. Quando você vê um filho enfermo, você vê tristeza. Quando você vê um filho sendo curado, você vê o quê? Alegria. Quando você vê uma pessoa passando necessidade financeira, na maior dificuldade, você vê o quê? Tristeza. Quando você vê uma pessoa que pode viver do seu salário tranquilamente, bem, pagando suas contas, você vê alegria. Será que não chegou a hora de a gente distribuir alegria para as pessoas? Fala para a pessoa do lado, não chegou a hora de você distribuir alegrias? Então exerça o seu apostolado. Você já aceitou a Jesus, agora permita que os sinais comecem a acontecer através de você. Ministre, declare, determine, deixe Deus usar a sua vida para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque ouviu e viu os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha, quando as pessoas são restituídas espiritualmente, a alegria retorna. A gente está mal, abatido, desanimado, caído, está com problema, a nossa empresa está afundando lá, você está vendo as coisas não acontecerem, entra tudo no cliente, os clientes entram tudo na empresa do vizinho, não entra na sua. Você fala, o pessoal passa aqui na minha porta e vai comprar lá no outro quarteirão, por que não compra aqui? Você está triste. Mas quando você deixa Deus ser o Senhor do teu negócio, quando você é fiel a Deus e entra numa dimensão sobrenatural, daqui a pouco o Senhor traz alegria ao teu coração. Por quê? Porque Ele começa a trazer pessoas para que entre lá também no seu negócio, e você começa a ter a prosperidade, a realização, a vitória. Amado, coloque em prática. Eu não estou falando simplesmente para te empolgar, não. Eu só trouxe para você aqui o que é a verdade do Evangelho de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Você tem essa manifestação para você, usa se quiser, mas tem. É o que eu disse, pega o celular, quer só telefonar? Telefona. Quer ficar escrevendo mensagenzinha bobinha no WhatsApp? Escreve, fica à vontade. Mas que tem muito mais ali para acontecer? Tem gente que usa um celular e faz uma filmagem como se fosse, uma empresa de filmagens, com um celular. E você de repente só usa para tirar ali uma fotinho meio safadinha, às vezes até
meia torta, cortando a cabeça ou o pé de alguém. Escolhe, está na sua mão. É como você vai utilizar. Para isso precisa se disponibilizar a aprender para viver. Diga, aprender para viver. Não cai na cabeça, você busca. E quando você busca, você recebe. Batei e abri-se-vos, pedis e recebereis. Você que faz. Quando você acredita. Quando você não acredita, você vive um membro daqueles que vêm visitar a igreja, abraça todo mundo e vai embora. Mas quando você quer mudança, você toma uma posição. É necessário. Então fica claro que Jesus pagou o preço da nossa salvação, mas que Jesus era muito sábio em suas realizações. Por isso ele estabelece os sinais, curas, libertações, maravilhas, porque Jesus conhecia o ser humano muito mais do que nós. Ele conhecia. Os sinais os aproximariam dele e em seguida ele poderia trazer a salvação. Ele usava os sinais para que as pessoas viessem. Milhares de vidas foram tocadas dessa maneira, né? Porém, o que vale lembrar é que os sinais seguirão aqueles que crerem. Diga para a pessoa do lado: os sinais vão seguir você ou não? Porque se você crer, eles vão seguir você, senão não. É você que vai decidir. A decisão é sua, né? Os sinais vão seguir aqueles que creram. Só precisa crer na manifestação de Jesus para colocar em prática seus ensinamentos. Você está pronto, irmão, para viver a verdade de Cristo? Você está pronto para abrir o seu coração e dizer verdadeiramente: eu sou apostólico? Sabe, quando acordar de manhã, levantar da cama e identificar você: eu sou apostólico, eu vou viver sinais, eu vou viver maravilhas. Se você estiver no meio do momento onde você tem a dúvida, você não vai mais ficar com a dúvida e eu não sei o que fazer. Você vai chamar a presença do Espírito Santo de Deus e Ele vai direcionar você, vai mostrar a você o caminho, vai dar a você a direção. Você vai começar a falar com Ele, a hora certa de fazer o quê, e Ele vai falar com você. Apóstolo, eu tentei falar com Ele, mas Ele não respondeu. Imagina que você está passando na rua, alguém está passando, você fala com a pessoa não te responde, ele não sabe quem você é. Quem é você? Quem quer falar com o Espírito Santo, entra no processo da intimidade. Intimidade. Passa pelo seu vizinho e começa a cumprimentá-lo. Bom dia, bom dia, bom dia. Depois de algum tempo você para, ele para. Por quê? Porque agora ele já sabe quem você é. Ele já reconhece você. Quer que o Espírito Santo te reconheça? Comece a chamar a presença dele para a sua vida. Comece a orar, comece a se abrir. Nós queremos, hoje eu dei essa introdução para você entender que sinais, maravilhas, prodígios, não é invenção, nem é só para um, nem só para o outro. É para todos aqueles que quiserem. Fica de pé. Todos aqueles que quiserem. Todos aqueles que quiserem.